A gente sabe que a gente gosta de alguma coisa é porque a gente faria de graça, né? E é bem por esse caminho mesmo que eu vou. Então, hoje a odontologia restauradora pra mim se alguém me falar, pô, preciso restaurar um dente aqui, não tem ninguém, eu vou com o maior prazer, porque virou amor, né? Começando aqui mais um Prosa Fora, voltando aqui com essa nova temporada aqui, para mais uma temporada na realidade, né? Depois de um hiato, agora podemos voltar com os episódios. Eu sou Aleph Rodrigues, diretamente aqui do interior para a internet. Eu errei a entrada, mas não tem problema, a gente segue o baile. E aqui eu estou com o dentista Paulo Gomes, para a gente poder bater um papo, conhecer bastante a sua história, a história da clínica, da sua família, a gente poder conversar mesmo, poder jogar uma prosa fora. E os recadinhos de sempre se inscreva no canal, siga, né, ativa o sininho. Temos também as redes sociais. Eu sempre brinco aqui que o Instagram do Prosa Fora ele é o único que está diferente, é prosa.fora. O resto é Prosa Fora, @prosafora. O Instagram é prosa.fora, porque eu comi bronha. Quando eu comecei a postar com hashtag. A gente ficou matutando aqui, nome, tal, conversa é muito comum, jogar conversa fora e prosa fora. Virou. Só que quando eu postei o piloto, eu postei com hashtag prosa fora, postei no meu perfil. Eu tinha visto que estava liberado e tal. Aí na hora que eu fui criar, um espertinho já foi lá e criou na frente. Ele tinha feito nos outros. Pegou a sua ideia. Ele tinha. Não, ele pegou um nome. Sim. Não, mas sacanagem mesmo, que não fez mais nada. Aí ele criou no Twitter e criou no TikTok. Eu não lembro se ele tentou criar no Facebook. Só que não sei o que ele errou, que ele deu mancada, ainda bem, que ele criou com um nome, mas não criou com um arroba. Entendi. Aí ficou um arroba tipo Prosa Fora 56564, sabe? Um negócio entendi, assim. Aí eu consegui criar nos outros. Então a gente colocar. Show. Pô, enfim. Sim. Mas segue lá, de qualquer forma. É o @oficial prosa.fora, tá lá. Paulo, eu queria começar conhecendo e entendendo primeiro como surgiu a vontade para você estudar odontologia. Pelo que eu entendi, você não foi assim, saiu da escola, já foi fazer odontologia. Como que foi esse processo? Primeiro agradecer, né, Aleph, a chamada sua para estar aqui conversando com você. Eu que já estive aqui com você, né, em outra ocasião, fotografias, mas agradecer pela oportunidade. Bom, minha história começa um pouu diferente do normal, né? Normal a pessoa já sai ali da escola já sabendo o que quer fazer e tal. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu sei onde eu quero chegar. Mas quando eu saí da escola, eu sabia que publicidade era o mais próximo. Entendi. Então eu já fui nela. Eu não sabia, real, assim. E aí eu optei por iniciar direito, porque dentro da minha cabeça era o mais óbvio, talvez, com um leque maior, assim. E não deu certo, não me descobri naquela área. E nesse meio tempo eu fiquei aqui em Paraguaçu, né, que é a minha cidade natal, com a minha família, trabalhando com meu pai. E teve um dia que eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa que eu realmente goste de fazer, né? Que eu tenha prazer em fazer. Fui com a minha mãe é cirurgiã dentista, né? Fui acompanhar um dia. Meu pai é pecuarista. Nada a ver também com área de saúde. E aí eu fui... Você tinha duas referências extremas, drásticas. Uma exatamente. Uma ia chamar atenção. E aí eu fui com a minha mãe... vi ela fazer alguns procedimentos e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui legal. E fui me interessando assim, né? Mas quando eu entrei na faculdade de odontologia aqui em Marília, eu também não sabia se era realmente isso, né? Até que no segundo ano eu me descobri com uma matéria, né? Que é dentística, que é a área restauradora da odontologia. E depois dali virou paixão mesmo, né? Hoje... teve uma vez que eu ouvi uma frase de um dentista, amigo meu, que ele falava que se a gente sabe que a gente gosta de alguma coisa é porque a gente faria de graça, né? E é bem por esse caminho mesmo que eu vou. Então, hoje a odontologia restauradora para mim
Se alguém me falar, pô, preciso restaurar um dente aqui, não tem ninguém, eu vou. Com o maior prazer, porque virou amor, né? Então, foi mais ou menos assim que surgiu essa ideia da odontologia na minha vida, né? E o da hora de faculdade é que... era minha reclamação, inclusive, na época da minha faculdade, que era muito abrangente. Sim. Só que, ao mesmo tempo, por ser muito abrangente, te dá essa oportunidade de você se encontrar onde você quer ir. Né? Exatamente. E é tão engraçado porque... normalmente o dentista ele sai fazendo todas as especialidades, né? E eu já tinha isso na minha cabeça que não ia funcionar. Você conseguiu se achar cedo, né? Então quando eu saí, já tinha coisas que eu falava, cara, isso que eu não quero fazer, né? Eu quero fazer isso aqui. E quando eu decidi tomar uma proposta de montar uma clínica, né, junto com a minha mulher, que também é dentista, eu sempre falava, olha, eu acho que tem que fazer especialidades. Não dá para abranger tudo, né? Assim como a publicidade deve ter... devia ter 1000 maneiras. Minha área que é audiovisual. Entendeu? Então, odontologia é a mesma coisa, né? Então, virou essa chave na minha cabeça da odontologia restauradora e falei, cara, como eu gosto de estudar isso, como eu tenho prazer nisso. E hoje, pra mim, não vou trabalhar, vou fazer o que eu gosto. Né? Você chegou a restauradora chega a trabalhar com impressão 3D ou não? Tudo, total. Você já chegou a experimentar ou não? Já, cara. A gente vai nos congressos, né? Eu tenho alguns amigos também que já têm essa tecnologia, que já está inserida no mercado, principalmente em grandes centros, né? E assim, a tendência da odontologia em geral é migrar para o digital. Né? Esse é o futuro. Escanear a boca, tudo digital, escaneamento 3D. Né? E a gente vai para fresadoras de coroa, que é aquela coisa que não manda mais pro protético, faz tudo ali na clínica. Então a tendência é a gente migrar. Lógico que para nós essa atualização vai demorar um pouco mais, né? Como normal, mas já é uma realidade. Às vezes para quem é de fora, eu mesmo, quando eu venho do 3D, eu estudo 3D. Sim. Então quando eu vi essa tecnologia chegando do 3D e eu vi que os dentistas começaram a abraçar em massa, né? Eu comecei a entender, tipo, você deu um alerta assim na minha cabeça, eu falei, mas como é que eles trabalhavam? Era manual mesmo, assim? Manual. E depois eu tive muito tempo, quando eu estudei na Unimar, fiz publicidade, eu tive a oportunidade de estagiar no marketing da universidade. Legal. Então eu meio que dei uma rodada lá na universidade. Eu conheço de cabo a rabo. Eu desci, subi a pé lá. Sim. Inclusive a sinalização interna que tá lá até hoje, eu fiz lá na época que eu tava estagiando. Show. Foi o que eu fiz. Enfim. Aí eu tive a oportunidade de passar, né, nos cursos lá de odontologia. Tinha lá os manequim com os dentinhos. Isso, o pessoal fazer perfeito. E faz na mão, né? Manual. Faz o molde na mão ali. Manual. Trabalho bem artesanal. É o que eu falo, né? Eu hoje vou pra clínica com uma briga interna comigo. Porque quando você vai desenhar alguma coisa, você faz também esse tipo de... Você, de outra maneira, mas você também desenha. A gente tem uma briga interna, porque ela é total manual e manual dependente, né? Principalmente no meu caso. Sim. Eu preciso colocar a mão ali e fazer. Então, eu falo que o artesanato e a odontologia restauradora, principalmente, é arte. É uma arte. Lógico que junta ciência, saúde, total. Mas ela é arte, porque ela depende do manuseio, né, do operador. Então, acaba sendo assim. Agora, hoje, em relação ao que você estava falando, né, das tecnologias, que nem... Hoje, para fazer lâmina cerâmica, lente de contato, né? A gente molda o paciente, envia para um laboratório. Para dente. Isso, para dente, né? Laminados cerâmicos, né? A gente molda, manda pro laboratório e o laboratório faz esse desenho em 3D. Ele não usa mais mão. Por quê? Porque a facilidade é maior, ele consegue fazer por meio ali de contas, tal, esse dente tem que ser tamanho tal, esse dente tem que ser assim. A precisão então, facilitou fica melhor também. Muito. Qualidade do trabalho. Exatamente. Mesmo que o trabalho artesanal, você tem ali a finesse de uma pessoa experiente, sim, facilita. Mas acaba que tá entrando para esse lado, né? E vai pegar.
tá? Lógico que o manual, nós nunca vamos deixar de ter ele, porque ainda a gente depende de um operador, né? Eu sei que sim, toda a impressão 3D, ela ainda precisa de um acabamento. Sim. Porque ela vai vir com rebarbinha de material, então você ainda tem que fazer o acabamento. E esse acabamento, se falhar ali, exatamente, você já perdeu a peça, né? A peça. Você acabou com a peça, né? Então, vai chegar, né? O futuro é esse, né? A odontologia digital, ela não está tão distante, na verdade, a gente já utiliza ela, né? Que hoje se fala muito nessas questões digital, em coisas grandiosas, né? Poxa, um scanner, ou vai falar de sei lá, desenhos em 3D feito diretamente na clínica. São coisas já mais futurísticas que estão acontecendo, mas não aqui. Mas a gente já usa o digital no dia inteiro, né? Muita coisa que a gente faz é por meio digital. Panorâmica é digital, né? Radiografia panorâmica é digital. Então, ao mesmo tempo que a gente já vem usando isso, tem coisas que estão vindo para agregar. E isso vai ser show. E faz muito tempo que você se formou? Tá trabalhando com isso? Vamos fazer aí 2 anos e pouco, né? 2 anos e 3 meses, alguma coisa da formatura. Já tá afiado já. Faz pouco tempo, né, que eu me formei. Mas assim, eu sempre achei que a preparação ela não tem muito a ver com a experiência. Lógico que a experiência é muito importante, mas se você fizer o a mais, né, se você for aquela pessoa que sempre dá um pulo a mais, 1 hora a mais de estudo, você sai num nível já muito legal, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não estudava. Real, o primeiro ano pra mim foi muito sacrificante, porque eu não sabia realmente se era aquilo, eu tava em descoberta. Como é que você estuda alguma coisa que você não gosta? Eu passei por isso também, mas porque quando eu tava na escola pública, assim, eu amo os meus professores. Sim, claro. Mas o sistema qual eu tava inserido ali não foi feito pra mim. Entendi. Não funcionou pra mim. Uma pessoa que tá com a cabeça sempre borbulhando de ideias, você entrar num sistema regradinho, meio não tem como. Militar, cara, o último ano foi angustiante. Então quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu não conseguia acompanhar. Entendi. Eu entrei tipo no limite, assim, a redação foi no limite, eu entrei rabelando. Na verdade eu entrei porque eu tinha passado no outro curso, que era um pouco mais fácil de entrar, só que depois não fechou turma, e falou, pra não perder, joga ele lá. Aí, esse primeiro ano eu apanhei bastante. Foi o primeiro ano que eu peguei, foi os anos que eu peguei DP. Justamente. Não, e é muito complicado, né? É outro ritmo, cara. É outro ritmo, e se você não pegar firme, você não acompanha. Eu lembro que no meu primeiro ano eu tinha anatomia. Poxa, extremamente difícil, cara. Logo de cara, assim. Exatamente, logo de cara, já jogaram anatomia. E eu não gostava de estudar, né? Eu tenho isso muito forte na minha cabeça, que a gente só consegue estudar algo a fundo se a gente gostar, né? E aí, quando chegou no segundo ano, eu comecei a estudar mais odontologia restauradora, e o meu professor me deu a oportunidade de fazer estágio com ele. Então, esses momentos, né, que eu falo que começaram a sedimentar o pouco tempo de história que eu tenho na odontologia, né? O pouco tempo que eu tenho realmente de prática odontológica, mas começou a me trazer muito suporte, muita bagagem, né, da maneira correta. Eu vejo pessoas que têm 40 anos de carreira e não conseguem fazer uma restauração adequada, que tem 50 anos, e eu vejo o nego saindo agora da faculdade, o cara faz um trabalho lindo, um trabalho impecável. Né? Dedicação, né? E eu tô falando isso porque no começo eu tinha muito medo das pessoas entenderem isso de mim, né? Nossa, mas ele saiu agora, como é que ele vai ter paciente? Né? E a gente sofre isso, né? Mas assim, isso não quer dizer a qualidade que a pessoa trabalha, né? Hoje eu tenho certeza que tem amigos meus que saíram faz pouco tempo que eu coloco a minha boca para eles, se eles precisarem trabalhar. Porque eu já entendi que não tem muito a ver, né? É a dedicação e o seu esforço.
Lógico, odontologia é um trabalho manual, tudo bem, mas se o cara ficou lá os 4 anos, 5 anos que ele ficou na faculdade fazendo manequim à noite enquanto os outros estavam na festa, é que realmente ele tá merecedor de alguma coisa, realmente ele sabe fazer o que ele tá fazendo. Vai se destacar, né? Exatamente, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu entrei já com a minha mulher na faculdade, a gente já era namorado quando entrou, então assim, eu não fui aquele cara que foi em todas as festas, pelo contrário, eu fui o cara que dormiu, né? Eu fui o cara que dormiu enquanto os outros estavam na festa, mas isso foi muito bom, porque a minha mulher é muito companheira minha, e ela sabia que eu gostava daquilo, então eu passava noites fazendo manequim, eu sempre gostei de treinar, e foi muito bom pra mim. Então, esses 2 anos e pouco aí de odontologia, eu falo que não são 2 anos e pouco, né? São 6 e pouco. Porque depois que eu entrei e peguei firme, eu sei que depois ali já virou uma profissão. Porque colocar a mão na boca de alguém é uma coisa muito complexa. É muito difícil. Você tá lidando com uma coisa muito evasiva. Então eu sabia que depois que eu entendi isso, tudo que eu fizesse teria que ser de uma maneira adequada. Como é essa... Já que você entrou nesse assunto, como que é essa relação? Tipo, quando a pessoa chega no escritório... Cara, essa pergunta, ela é muito legal a gente conversar disso, porque tem pessoa que não parou pra pensar nisso ainda. Muita gente não parou pra ter essa sacada. Porque... o que faz a pessoa querer ir no seu consultório, né? Como que é esse primeiro impacto com a pessoa? Confiança, cara. Você tem que gerar confiança. Você tem que realmente entender de odontologia para passar uma segurança ao paciente, mas mais do que isso, é o olho no olho, é a afinidade que você vai ter com o paciente, né? Eu trato muito paciente que tem depressão, síndrome de pânico, ou que já veio com problemas de odontofobia, ansiedade, né? Esses tipos de paciente, você tem que entender que se ele não confiar em você, você não consegue trabalhar, né? E aí fala assim, nossa, mas você perde 3, 4 sessões com o paciente conversando? Sim, mas eu ganho depois. Esse paciente, ele tá com trauma nele, né? Depois que eu conseguir fazer toda essa adequação, a gente consegue fazer o tratamento correr da melhor forma possível. Tem paciente meu que eu trato ele de pé. Ele não consegue sentar, ele teve muito trauma. Na cadeira? Na cadeira, ele não consegue sentar. Você é louco. De colocar o sugador e já dá ânsia de vômito nele. Dá gatilho, né? Sim. E não é gatilho psicológico, não é gatilho do organismo, não, é psicológico. Entendeu? Que ele já entende que tem alguma coisa que está machucando ele. Então, eu falo que a relação do dentista, ela tem que ser de confiança. Enquanto o paciente, você vê que o paciente ele não está confiando em você, não adianta você iniciar o trabalho, né? Não adianta. E eu sei, Aleph, que essa não é a realidade de todos os dentistas, tá? Eu sei que tem dentista que tem tempo para trabalhar, né? O horário tá marcado, depois já tem outro, tal. A realidade até do sistema onde ele tá, exatamente, né? Isso depende até de parte financeira, tá? Nós estamos falando. Mas o correto seria isso, né? De você pegar esses pacientes e até pacientes normais, né? Que não tem nenhum problema e começar a ganhar ele, levar ele numa primeira consulta, explicar, ele entender, e aí sim. Quando a gente fala da odontologia de antigamente, né, não era assim, né? Uhum. Eu lembro que eu converso com meu pai, né, e eu lembro dele falar assim, poxa, meu pai morava no sítio, e aí chegava uma carrocinha lá, eu tava com cara, e pegava o buticão, né? Você fala buticão. E já removia o dente. Já metia no alicate. Já, mesmo, não tinha nem, era rapidinho, papum. Põe o pé aqui no ombro do cara. Exatamente, deixa eu puxar, pum. Entendeu? E isso era muito traumático. Então,
essa cultura que a gente tem de falar assim... Fora os fios na porta. Nossa, cara, tem cada coisa. E tem na internet, né? Isso é o pior. Tem na internet. Você olha lá, os caras estão fazendo. Mas isso é tão traumático que gerou toda essa cultura de que a gente fala assim, eu vou no dentista, posso ter medo. Porque lá no passado foi assim, hoje não. A odontologia mudou. Só que a gente tem que explicar isso pro paciente, né? Não é mais assim, agora funciona assim, né? Existem esses tipos de materiais para que a gente traga essa confiança. É o que a gente estava comentando, a tecnologia evoluiu muito, a gente tem bastante... Perfeito. As ferramentas estão mais evoluídas, mais pensadas no paciente, né? Exatamente. Antigamente não tinha. O pensamento era ter que arrancar o dente. Não tinha. E outra coisa, quando a gente fala em criança hoje, e é engraçado isso, porque quem põe medo são os pais, porque a criança ela não sabe. Por que criança tem medo de ir no dentista? Porque a mãe ou o pai fica lá na hora da criança escovar o dente. Se não escovar, vai ter que levar no dentista, hein? Vai doer. Eu não já dá o gatilho ali na hora. Não cria para que ele tenha a visita ao dentista como preventivo. Mas como punição, né? Punição. Então, por isso que tem essa grande massa da população, né? Que fala... eu não vou no dentista, nossa, morro de medo. Nossa, eu tenho amigos, né, de infância que eu converso com eles. Eu não vou, Juninho, eu não consigo. Entendeu? Por quê? Porque foi a cultura que implementaram na cabeça dele ou dela desde criança. Né? Então, por isso a gente sofre isso. Então, hoje, mais do que nunca, a relação que a gente tem que ter quando a gente vai colocar a mão num paciente é de confiança. E passar segurança para ele. Porque senão, não dá, Aleph. Senão a gente não consegue tratar adequadamente. É pensar no paciente e não no boleto, né? Isso, exatamente. E isso tem sido difícil, né? Porque... É equilibrar, na verdade. Você exatamente, pensar no boleto, claro, porque mas ele tá ali na porta... Exatamente. Mas ao mesmo tempo você tem que atender uma pessoa, um ser humano para sentar nessa cadeira Aleph, ali, isso né? que você fala é o maior problema da odontologia atual. Qual é o maior problema da odontologia atual? Porque virou um comércio. Hoje, mais do que nunca, é um comércio. Hoje é uma disputa de valores. Não é uma... O ruim é isso, quando chega na disputa de valor, né? Exatamente. De dinheiro. Isso. Porque o valor é relativo. Sim, mas, sim. O meu é mais barato, valor o meu é mais barato, o meu é mais barato, exatamente. O mais barato. Aí... E essa briga fica muito difícil da gente entregar qualidade. Né? Concordo que alguns dos tipos comerciais da odontologia vieram para suprir uma demanda que o SUS já talvez não estava conseguindo atender, tá? Eu entendo isso, mas existem casos que é briga financeira, tá? Você não tá olhando o paciente. Cara, isso acontece em todos os áreas comerciais, todas as funções. Se for no audiovisual, você vai ver essa briga financeira. Se for a prostituição de mercado, que chama, né? Exatamente. O cara vai mais barato, não leva em consideração custo de equipamento, não leva em consideração custo de pessoa hora, não leva em consideração tudo que você, né, lucro, porque você precisa ter um certo lucro para poder até mesmo se sustentar, conseguir investir, aprimorar, estudar, melhorar. E assim, existe uma diferença que eu falo na odontologia, que você está tratando saúde, cara. Então assim, pode ser que o que foi feito agora, daqui a 2, 3 anos, gere um problema muito maior, mas isso é na sua saúde. E quais são os principais problemas assim, que pode acontecer caso a gente não cuide bem, devidamente? Exatamente. Hoje a maior venda que tem na odontologia hoje é em relação a implante, né? Implante, quando você tem uma perda de dente, você faz um implante, né, para trazer de volta função, estética, enfim. Tem tido uma grande demanda de pacientes, mas uma grande venda também de implantes. Qual é o problema? Nessa venda nem sempre tem qualidade, que é o que a gente estava falando, certo?
Quando dá um problema referente ao implante, o que acontece? Essa pessoa tem que remover esse implante, tá? Dependendo do caso, precisa fazer um enxerto de osso, um enxerto de membrana, um enxerto de gengiva, enfim, é muita coisa. Ela vai ficar sem esse implante que ela fez mal feito por conta do comércio, coisa de 8 meses, 1 ano, 2 anos sem dente. Né? Isso se não gerar um problema. Isso não gerar exatamente. Isso se não gerar um problema de infecção maior. Tipo, nem prótese, nem nada. Você não consegue. Né? Então, assim, quando a gente fala que é sério o que está acontecendo, é sério. Se você pegar as maiores referências da odontologia brasileira conversando sobre esses tipos de procedimento, é muito sério. Né? Então, eu entendo a situação financeira atual, né, da nossa população, da maior parte da população, mas a única coisa que a gente entende e pede é cuidado na escolha. Veja realmente isso. É aquela velha história do barato pode sair muito caro. Muito caro. E você entrar nessa competição você cair, né? Porque, óbvio, o bolso sempre vai falar. Claro. Vai ter uma voz importante na sua decisão. Mas a questão também de conscientizar e falar até para qualquer coisa. Para roupa, para carro que você vai comprar, para comida. Tudo que você levar em conta é um pouco questão de qualidade ao longo do tempo também, vai valer a pena. Total. Investir um pouco mais. E você falou uma coisa aí que é fundamental. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla da prevenção. Porque a prevenção, ela é barata. Ela é barata tanto para mim, dentista, quanto para o meu paciente. Né? E se ele faz a prevenção, você já imaginou o tanto de problema que deixa de existir na saúde bucal desse paciente? Né? O que mais quais os principais que ele evitaria tendo esse controle? Desde o controle de placa bacteriana, tártaro, né? Até cáries ou futuros canais, ou que venha a perder esse dente depois, né? Então eu falo, a prevenção, ela devia ser carro-chefe. A gente precisava parar de conversar um pouco de implante, né, de tratamento de canal. Não, a gente tem de lente de contato. A gente não tem que conversar disso. A gente tem que conversar como melhorar a nossa prevenção. O que a gente tem que fazer? Mas isso seria tudo, né? Tudo. Na saúde como um todo, se Total. A gente trabalhasse mais a prevenção, exatamente, muita coisa estaria resolvida. A gente está lançando na clínica agora o Gomes Odontologia Prevente, que é um plano de prevenção. É para os pacientes fidelizarem a prevenção. E como funciona? Funciona assim. A pessoa, ela paga um valor totalmente abaixo do que a gente cobraria no normal, né, mas ela passaria no dentista 2 vezes por ano, né, com radiografias feitas, com fotos intraorais e limpeza feita. Então, assim, você está garantindo a tua saúde e evitando de ter problemas futuros, né, por um valor acessível. Interessante. Porque eu entendo, né, a situação que a gente está hoje, né. Entender a situação e fornecer um serviço de qualidade em cima dessa demanda, né? Sim. É extremamente válido. Uma pergunta bem... Pode ser aleatória ou pode não ser aleatória. Eu percebo que a questão dos tártaros, mesmo eu escovando bastante os dentes, eu percebo uma pequena formação. É natural essa formação? Boa pergunta. A limpeza dela é por meio de dentista? Não tem outra forma? Tem uma pasta que eu tenho que usar diferente para que não acumule? Tem que escovar mais vezes por dia? O que acontece? Legal, boa pergunta. Que esse treco fica lá? Óbvio que a higienização é uma maneira muito grande de prevenir. Mas a gente tem o pH bucal. Né? pH bucal é a nossa saliva, acidez ali que sai de base ácida. Então, esse tártaro ele se dá por uma frequência de um pH não favorável, né? E
existem testes que a gente faz em pacientes que têm uma demanda muito alta de tártaro para ver se realmente o problema é o pH. E normalmente é. Né? Normalmente é. E então, tem pacientes que... E eu já vou responder outra pergunta aqui. As pessoas perguntam, de 6 meses em 6 meses que vai ao dentista? Não. Conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Como é que a gente vai fazer? Com um teste. Se você tem mais tendência a ter tártaro, nós precisamos limpar mais. Né? E o tártaro... Tem como reduzir esse pH? Então, e o tártaro... Tem. Existem maneiras, tá? Mas o tártaro, dependendo do volume dessa placa, você só consegue tirar com equipamento odontológico. Você não consegue, na escovação ou com fio, remover isso. Você pode amenizar. Mas se você tiver um pH favorável a isso... tirar umas camadinhas mais superficiais, né? Mas aí você tem que voltar. Então, assim, você imagina esse paciente que já tem a tendência a ter tártaro, que fica aí 2, 3 anos sem ir para uma prevenção. O problema vai acontecer. A quantidade de bactéria que tem relacionada a isso é muito grande. Aí esse gera aqueles vídeos de TikTok, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu sou esse meio doido, assim, mesmo quando me pego no TikTok espremendo espinha. É viciante, tirando né? tártaro. É viciante. Como é que são vídeos satisfatórios. Isso. Tem uma renca de vídeos. Exatamente. Em geral. Assim. E é satisfatório até pra gente fazer, viu? A gente que gosta de odontologia, quando a gente tá lá, é uma terapia. Assim como pra dermatologia deve ser satisfatório, não? Nossa, cara, falei que isso é o meu sonho, né? Eu trabalho com lupa. Falei, tem uma esteticista que passa comigo lá, eu falo, cara, eu posso ir lá um dia com a minha lupa e espremer um cravo? Mas é verdade. Só pra ver aquela explosão. Exatamente, exato. Só pra ter essa satisfação na minha vida. Aí você pegar um estetoscópio. Nossa só senhora. Pra escutar aquela explosão em alto, cara, bom som. Sensacional. Tem coisa que mexe demais com a nossa cabeça. Mas uma das que mexe é realmente a remoção de tártaro, cara. É prazeroso. Você vê, parece que a gente brinca, né? Isso é um termo de odontologia. Parece que a gengiva respira. E é verdade, porque a hora que você remove, ela aparece realmente, né? Você vê ela sangrar, mas parece que tá promovendo saúde pra ela. Então é espetacular. E qual que é o problema do tártaro em cima da gengiva? Tipo, ela começa a gengiva, ela respira, começa a migrar. Ela tem um não. oxigenado? A gente fala isso, é mais um termo... metafórico. Isso. Começa a ter uma migração dessa gengiva, né? Ela começa a sentir que tá tendo um ataque bacteriano, vamos dizer assim, naquela região, e ela começa a migrar. Então, hoje a gente tem muito caso de recessão gengival, né? Quando a gengiva ela migra, começa a expor um pouco de raiz e tal, por conta de tártaro, das pessoas não cuidarem, né? E isso vai ficando num grau tão grave que se a pessoa não cuida, chega uma hora que a gengiva migrou tanto que você perdeu toda a aderência do dente, esse dente tá mole. Aí, se você quiser extrair, é a sua chance de ter outra parte satisfatória também. que é o alicate. Né? Exatamente. Aquele pé no ombro. A gente dá risada, né, brincando, mas é sério. Mas isso aí é assim mesmo, funciona assim, né? Então, eu falo, voltando no assunto da prevenção. Prevenção ainda tem que ser o carro-chefe de toda odontologia. Eu queria ter todos os meus horários preenchidos de prevenção. Não de estar consertando o dente. Não, isso daí não. Isso aí é um problema. Tapando buraco, exatamente, literalmente, né? Então, a prevenção seria o carro-chefe. Tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, mas lá na Suíça, eles não têm a quantidade de cárie menor e tal. Mas você já viu o programa de odontologia deles? Eles têm prevenção... A cada 3 meses, 4 meses, a pessoa tem que ir, é obrigada a ir. Ela tem que ir no dentista. Tipo, é lei estadual? É lei, é obrigatório, a pessoa tem que ir. Entendeu? Então, por isso não tem. Por isso que eles não usam água fluoretada, né? Porque todo mundo fala assim, mas não usa. Tá, mas tem que pesquisar o porquê da água fluoretada. Por que eles não usam? Porque eles não precisam. Porque a nossa água é fluoretada por causa de cárie. Exatamente. Por causa do índice de cárie da sociedade, tem que colocar flúor na nossa água. Exatamente. Entendi. Eu sempre me perguntei por que é um dos fatores, tá? Mas por que bota flúor e, tipo,
a água que sai da mina é mineral, não Exatamente. Aí as pessoas falam, nossa, mas lá na Europa, tal, em alguns lugares, tal. Eu particularmente sou contra a colocar leis que obriguem as pessoas a fazerem Não, eu te entendo. ações. Também não seria o Mas ideal. também Mas é uma maneira de prevenir a população de não ter doença. Mas eu falo assim, a gente trabalhando bem uma comunicação. E aí que eu vejo uma certa beleza no livre mercado nesse sentido. Sim. Porque, por exemplo, você está vendo essa necessidade, você está vendo esse problema. Você vai fornecer esse serviço, você vai trabalhar a comunicação em cima desse serviço. Isso, exatamente. Isso gera uma vantagem para a sociedade, querendo ou não. Com certeza. Você como empresa investindo, né, você atuando no mercado, vendo essa necessidade das pessoas e vendo a oportunidade, inclusive, Sim. você vai atuar para que essa cultura seja implementada. Com você certeza. falando assim, que eu acabo pensando bastante em questões comerciais, Claro, assim, claro. porque eu também vejo isso na arte, na cultura. Sim. Eu não consigo desvincular a indústria da cultura. Tá. Por exemplo, a gente tem um hábito de comer uma bolachinha da Marilã de manhã. Uhum. Só que isso só é possível porque a gente tem a indústria Marilã produzindo bolacha. Perfeito. Então faz parte, é indispensável. E essa relação ela acontece por meio da troca do dinheiro. Sim. A Marilã gastou recursos e tempo para produzir aquela bolacha, criar toda aquela estrutura para que pudesse produzir aquela bolacha a um valor mais barato. E a gente gastou tempo trabalhando para ter dinheiro para comprar essa bolacha e comer no café da manhã. Sim. Então é uma troca de tempo. E eu estudo bastante isso porque na cultura, né, e aí falando exatamente no entretenimento, na música, na dança, no teatro, na gastronomia, pessoa, às vezes a gente não assimila isso, mas a gastronomia ela é lazer. Ela é vista como lazer, ela é vista como entretenimento. Sim. Porque você já não está... quando você faz o arroz e o bife para poder, né, não morrer de fome, Sim. Beleza, mas quando você sai para um restaurante, sai final de semana com a namorada, com a esposa... Lazer total. É lazer total, é o seu tempo de lazer. Total. Sim. Tudo que você está fazendo para não satisfazer as suas necessidades básicas, que basicamente é trabalhar, é lazer. Então isso é visto como lazer, inclusive no meio financeiro, isso é visto como de alto risco. Qualquer uma dessas áreas é de alto risco. Entendi. Porque você não sabe qual vai ser o retorno. Sim. É diferente, por exemplo, de um Gol. Você sabe que todo mundo vai comprar um Gol porque é um carro barato, mas assim, você criou uma vez, já era. Exatamente. Agora você não sabe quanto que a pessoa vai enjoar de uma parmegiana. Entendeu? Exatamente. É um negócio muito complicado. E essa relação do dinheiro, se não acontecer, a gente percebe essa reclamação muito assim. Por que não evolui em questão de tecnologia? Por que a gente não tem aqui uma cultura? Por que a gente não tem bandas surgindo, criando, compondo? Sim. A gente tem pessoas que metem a cara porque gostam muito daquilo, mas se eu olhar mesmo, a gente não tem uma indústria, principalmente regional. E é onde eu olho bastante. E a resposta é sempre a mesma, porque as pessoas não pensam em girar o dinheiro. Exatamente. A gente pensando em girar o dinheiro e não naquela busca de tempo é dinheiro, mas na verdade dinheiro é tempo. Assim, só de inverter essa frase você já muda bastante a percepção. A gente já consegue ter um fluxo melhor dessas coisas. Então aí a arte começa a funcionar melhor. Sim. A gente começa a ter... Porque o artista precisa comer, precisa... Com certeza. E para ele ser excelente no que ele vai fazer, ele precisa de tempo. Sim. Precisa de dedicação. Sim. Porque o cara que está lá nos Estados Unidos, ele teve tempo. Teve dedicação. Tipo, Billie Eilish, ela estuda desde os 8 anos. Do 8, 7, enfim. Homeschooling, então assim, o irmão já estudava música, aí ela cresceu nesse meio, os pais são artistas, então ela cresceu nesse meio estudando desde sempre. Sim. Mas assim, é um meio que sabe que uma hora estoura faz dinheiro. Então você consegue dedicar. Exatamente por isso que eu não vejo esse problema. De você pensar nessa forma de encaixar os recursos para que culturalmente a gente desenvolva uma sociedade mais higienizada bucalmente. Perfeito. E assim, a higiene bucal, ela tá tão ligada hoje que a gente já tem pesquisa apresentando que bactéria que está na boca tem a ver com Alzheimer.
É? Exatamente, já tem Doido artigo, isso. já tem artigo sobre isso. Então, quando a gente fala em uma coisa que seja acessível para a sociedade, mas aonde, que nem você estava falando, né, aonde os dentistas também consigam realmente ganhar um pouco sobre isso, todo mundo está ganhando. Então, Todo mundo está ganhando. E é exatamente você isso. ganha uma vida mais saudável. O dinheiro está girando e todo mundo está ganhando. Agora, hoje não se fala nisso, né? A indústria hoje não se fala nisso. A indústria só fala nas coisas grandes. Né? E é muito assim, a gente só consegue trabalhar com o que a indústria quer que a gente trabalhe. Então, isso que a gente está fazendo, a gente está indo meio fora da caixinha. Porque ninguém está fazendo isso. Ninguém está pensando... por que não existe franquia, então, já que existe franquia de odontologia? Por que não existe franquia de limpeza dental? Só faz limpeza. O custo seria barato pro empreendedor, entendeu? Geraria saúde, a pessoa sairia dali contente, não é tão invasivo, não é um procedimento evasivo, todo mundo sairia ganhando. Mas por que ninguém fala nisso? Porque a indústria vai ganhar pouco, porque o que vai vender? Muito pouco. Entendeu? A fábrica de impressora 3D vai ganhar como? Exatamente. Então não se fala nisso, mas deveria ser falado. Todo mundo vai ganhar. Mas é que eu volto de novo naquela questão do livre mercado. Sim. Porque as outras pessoas outros dentistas que visualizam essa oportunidade vão Sim. trabalhar em cima disso. Exatamente. E não fui eu que tive essa ideia, tá? Essa sacada. Essa sacada eu peguei de outro dentista que também tinha esse pensamento de falar, poxa, preciso enxergar alguma coisa diferente, né? Eu tô em Paraguaçu, a minha cidade não tem um potencial financeiro, né, na população. Não tem um exponencial, né? Então a gente tem que trabalhar... Infelizmente, e uma longa conversa. Exatamente, exatamente. Só que assim, a gente precisa entregar qualidade e saúde. A população aqui merece. Como que a gente pode fazer isso? Através da prevenção. Porque falar que eu vou esperar todo mundo colocar implante aqui em Paraguaçu, ou falar que eu vou esperar todo mundo colocar implante, ou lente de contato, cara, eu já não tenho meu consultório mais até acontecer isso. Né? Então a gente tem que procurar maneiras de trazer as pessoas, mas agregar na vida delas. Para que a gente consiga viver e manter a empresa em ação. Entendeu? Então, e você percebe que isso é cultural? Total. Porque o seu conhecimento em prevenção odontológica na saúde bucal interfere muito na vida das pessoas. Total. Interfere na cultura delas. Interfere, sei lá, em como ela vai cantar. Eu lembro que aí bem raiz, prosa fora mesmo. Eu lembro que o Freddie Mercury do Queen, ele tinha vergonha da dentição dele, que tinha um dente a mais, né? Sim. Aí ficava projetado para fora. Só que ele não queria mexer porque ele tinha medo de mudar a voz, mudar o timbre. Sim. E quando a gente está falando de um artista desse nível, se mudar um pouquinho o timbre, já era. Exatamente. Já muda tudo. Então, só para ter noção de como afeta essa... E na realidade é cultural e rotineiro, porque tem pessoa que não sorri. Por vergonha, né? Por vergonha. Agora, quanto vale um sorriso? Agora estamos falando de valor, não financeiro. Quanto vale um sorriso? Qual o valor? Qual o valor de uma boa alimentação? Você digerir corretamente. Ninguém pensa nisso, né? Pensa no problema gástrico lá que tá dando, mas na dentição. Então, olha como a prevenção ela poderia evitar centenas de coisas. Aproveitando esse gancho, sim. Eu recentemente eu trabalhei um tempinho em uma agência de marketing digital de suplemento alimentar, que é a Inova, inclusive. O Rafael também já teve aqui na Plaza Fora, conversei com ele e tal. É bem massa a história deles. E lá eu comecei a entender essa questão dos suplementos e tudo mais. Então aí tem a questão da cafeína. A cafeína extraída, né, a anidra, é aquela que te dá energia e tudo mais. Só que o pessoal tem o hábito de ingerir a cafeína com um cafezinho de manhã para dar aquele gás. Mas depois eu vi que na verdade tem um malefício
pro dente, não tem? Em qual sentido você fala? O café como um todo e também os outros energéticos. Que, assim, em relação à erosão ácida, que é o caso do energético que você me falava, e manchamento no caso do café. Isso, né? Seria isso. Que nem esse mito que caiu do clareamento, que você não podia tomar café nem coca, que existia isso, né? Você não, vou fazer um clareamento, tá? O cara tá usando a plaquinha, nossa, não pode tomar coca, não pode tomar café. Não, a questão não é essa. Né? A questão não é essa, aí já caiu por terra. Né? Tanto é que o café... Tá liberado, galera. Enche a cara de coca. Exatamente. E o café, o que mancha, na realidade, é a temperatura. Por que cigarro dá problema? Com a temperatura. Né? Não é nem pela fumaça? Não é pela fumaça, é a temperatura. Porque e assim, o dente é sensível? Sensível à temperatura. Sensível à temperatura. Novidade. Né? Tanto é que a sua polpa ela sente quando você coloca alguma coisa ou mais gelada que o normal ou mais quente que o normal. A sua polpa dental, ela sente, ela sofre. Então a sensibilidade a coisas quentes e frias, ela não é... Ela se dá da polpa dental. Mas eu falo assim, ela já é natural do dente. Sim. O que acontece é que ela está numa sensibilidade muito extrema. Exatamente. Você não consegue beber uma água gelada. E isso que você estava falando é um tema que está sendo mais abordado agora, né? Por conta, um exemplo que eu vou te dar, tá? De utilização de energético, que você me falou, referente à erosão ácida. Nós estamos tendo muito problema com isso hoje, né? Suco, né? Até suco, vamos supor, suco de laranja é extremamente ácido, tem pessoa que toma todo dia. Então assim, sou desse daí. Pro dente não é favorável. Se você não, vamos supor, tomou o suco e não, ou você tomou o suco ou tomou energético e fez uma limpeza bucal mínimo com água, pelo menos um bochecho com água, você tá agredindo o pH. Lembra que a gente estava falando de pH bucal? Né? Você está agredindo. Então você está dando gatilhos para o seu pH ácido elevar. Né? Então, isso de energético, suco, café, realmente é um problema. Esse consumo exagerado que está ocorrendo hoje, se a pessoa não se prevenir, vai dar problema mais pra frente. Como lidar? Porque assim, café é tipo... vida. É vida pra muita gente. Eu não tomo café... eu falo, mas eu tomo bastante café. Tipo, eu não tomo café, mas comecei a tomar energético raramente também, quando precisa... Claro. Ter um desempenho um pouco maior, mas pesquisando eu tomo e vou lá e escovo o dente. Tentando evitar isso aí. O que fazer pra gente equilibrar isso? Minimizar, vamos dizer porque assim, ao mesmo tempo que o suco de laranja ele é prejudicial, né, pro dente, ele tem benefícios. Ele tem os benefícios pro corpo, pra saúde, tem vitamina, tem todos os benefícios. Então, como a gente equilibrar isso? O café também, né? Sem aquela acordada no Cara, dia. volta naquela frase típica, né? Tomar café gelado? Não, nada de exageros. Tudo que você exagera é demais. Agora, o que a gente não pode deixar é que o nosso pH ele fique diferente do normal, né? Do que o seu organismo já está acostumado. Eu trato de pacientes com erosão que o cara vai pra noite e toma 2, 3 energéticos. Aí tá abusando. É uma coisa muito grande, não é só bucal. Você imagina o coração dessa pessoa como é que tá. Então, o exagero tá sendo o problema, né? Nossa, mas a gente não ouvia falar sobre esses problemas. Não, já existiam esses problemas, mas não era tão exagerado quanto tá hoje. Não tinha divulgação. Exatamente. Não estava tão acessível quanto isso, tem hoje. Hoje tem 10 marcas de energético. Você vai no mercado, tem 10 marcas de energético. Exatamente. Com açúcar, sem açúcar, violeta, rosa, roxo, amarelo, preto. Então, mudou muito, né? Vou deixar de tomar? Vou deixar de tomar o café? Não. Pode tomar o café. Mas, poxa, faça a higiene bucal adequada depois. Qual o problema? Né? Se não conseguir escovar o dente, não tem problema. Vai lá, faça um bochecho com água. Né? Renova esse pH novamente da boca. Tá tudo ok. Entendeu? Funciona assim. Agora, o problema é o exagero.
né? Entendi. Essa quantidade de exagero é o que acaba com a gente. Então, o suquinho diário de laranja com a escovação logo em seguida. Ok, tudo bem, né? Top. Essa do suco me pegou de surpresa. Eu tratei também um caso de um paciente assim. Eu não achava o que estava acontecendo. Eu tinha todos os indicativos de que era uma erosão ácida. E eu perguntava, falava, você toma energético? Não. Você toma pré-treino de academia? Não. Você toma... Falei, cara, o que esse cara toma? Aí, mediante as consultas, né, ele chegou e falou assim, doutor, eu tomo bastante suco de laranja. Aí, nossa, virou a chave, né? Cítrico, e aí eu falei, né? Cítrico, muito cítrico. Aí eu falei, mas qual que é a frequência? Eu tomo todo dia, tal. Então, achamos um dos problemas, né? Vamos minimizar o exagero que você está tendo e ajustar essa higienização. Mas nesse grau, o dente do paciente já estava extremamente desgastado, a gente teve que restaurar e tal. Tipo, mas tava o quê? 5 anos bebendo suco assim? Muito, A vida inteira. Existem umas lesões, né, que elas fazem uma cavidade, assim. Ela não tem cara, não tem nada, mas ela faz uma cavidade no dente. E ela já estava num grau bem acentuado, assim. Então, já era um paciente que já estava num estado bem crítico já, de erosão ácida. Você é doido? Cara, é umas coisas que muito... A gente não sabe, porque quando a gente fala de odontologia, né, normalmente popular falando, a gente fala de poucas coisas, né? Cárie, tártaro, canal, fala disso aí. Canal a gente descobre quando precisa fazer. Quando dá dor, né? Mas existe, ela é no muito meu caso complexa. nem deu dor, né? No caso fui fazer um de rotina, mas fazia tempo que eu não ia, então precisou fazer um geralzão. Entendi. E nesse geralzão eu falei, você tá sentindo uma dor, uma coisa? Não, porque no seu canal já era. Já tinha necrosado. Eu tive que fazer o canal, mas sim, foi de boa. Não tava sentindo dor, depois que fez o canal também não senti dor, foi normal. O problema, e é interessante falar isso, né? Falar assim, nossa, mas o canal dói pra fazer. Não, o canal não dói pra fazer, você tá sentindo a dor agora. Porque deu ruim, né? Depois que anestesiou, então, provavelmente muito raro que tenha dor, né? Provavelmente eu cheguei a tempo antes de começar a doer, né? Não, na realidade você já chegou depois que tudo passou. Talvez você não teve a dor aguda. Tá. Né? Mas você já teve. Então, assim, a dor do dente, que gera dor de dente, né? Dor de canal, é porque quando a polpa sente ali uma agressão da cárie, o que for, enfim... A polpa aquela que fica dentro do dente. Lá dente. É a raiz, isso. Né? Não, dentro da raiz. Dentro da raiz. É um nervinho. Polpa é um nervo, tá? Ele mostrou pra mim quando aqui. Exatamente. Então, quando a polpa sofre essa agressão, ela dá a tal da dor aguda, que é aquela dor que as pessoas falam, nossa, doutor, eu tava batendo a cabeça na parede. E tem mesmo, porque é impressionante como um nervinho desse tamanho dói tanto. Mas dói. E se ela não cuidou ou ela deixou tal, essa dor foi aliviando um pouco, ela começa a partir para a parte da necrose. Aí você já não tem mais dor. Mas o que você tem? Infecção. Sim. Né? E aí você tem que tratar isso, senão vai gerar problema de bolsa, enfim. Vários critérios aí, tá? Mas ela passa por todo... a gente já conhece de infecção, né? Então a gente passa por todo esse protocolo aí de dor de canal, entendeu? Essa agressão na polpa, ela vem junto disso, com... sei lá, com energético... Não. Ela pode vir. Eu não falo assim, tá tomando muito energético, tá erosando o dente, aí você tá... sei lá, come muito açúcar, aí tá... a cárie tá comendo solto ali, então são todos esses fatores que vai atingindo, vai tirando a proteção Exatamente. Imagina que você tá tirando toda a estrutura, né? É igual a parede. Parede, para você chegar lá no cano de água e furar, você tem que ir passando as estruturas e chegar lá. Dente é a mesma coisa. Mas se a gente for trazer essa analogia, no caso, essa polpa seria a coluna. Pode ser, se for no caso, pode ser, seria isso. Então, assim, se quebrar essa coluna, você quebra o dente. É como se o dente estivesse morto, entre aspas. Não que você quebra ele, mas como se ele estivesse sem... fazer o canal é só retirar o corpo morto de lá, então. Retirar o nervo de lá, tá? No mais simples assim, seria isso. Morreu, tem que tirar, senão vai feder. Exatamente, isso, perfeito.
Essa seria a visão mais simples e clara do negócio. E grotesca, né? Grotesca. Mas tá bom. Tá bom, é assim que importante as pessoas entender. entendem. É importante entender. Cuida aí, senão você vai ter um corpo morto no seu dente. Exatamente. E é engraçado, porque se a gente for falar termos técnicos, cara, quase ninguém entende. Então a gente tem não que vai fazer. entender. Exatamente. Então você tem que ir fazendo esse tipo de analogia. O cara tá lá o dia inteiro martelando o motor de Exatamente. Não, esses dias, cara, foi tão engraçado que eu tava rodando o Instagram da vida lá e tal. Aí eu me deparei, tem um dentista, ele é extremamente criativo, cara. Os dentistas, se estiverem aí, chama Tabuzi. Tabuzi? Ele é japonês, cara, é sensacional. E aí ele tava explicando para um paciente sobre odontologia restauradora e adesão, porque a gente tem que aderir o material no dente, correto? Para que a gente restaure, né? E ele tava explicando com uma xícara quebrada, ele quebrou a xícara assim, pegou um Super Bonder, aí ele começou a passar e explicar, você tá vendo que a gente tem que fazer assim, aqui tem que estar seco, não pode ter umidade e tal. Cara, sensacional, espetacular, tipo, fora da caixinha. Chega também de cerâmica, né? Exatamente. Então a hora que eu olhei, eu bati o olho e falei, cara, que cara top, cara. Esse cara realmente é criativo. E tem relação, né? Ele simplificou, porque, o paciente senta lá, não tem ideia nenhuma. Mas se você falar, vou fazer uma restauração, tudo bem, a gente tá perfeito, mas pra ele tá imaginando. Qual que ele tá pensando? Tá colocando uma massinha. Só isso. Não, pra ele assim, quanto vai custar? Exatamente. Meus boletos. E é interessante porque, cara, talvez explicar pro paciente, ele vai ter uma noção maior de como ele tem que ter o cuidado, de como ele. Só pra você ter uma ideia de o que passa na cabeça de um paciente nessas horas, principalmente de uma pessoa viajar, nem eu. Tava lá de boa, né? Olhando aquele farolzão quadruplo na minha cara. Aí ela. Colocando uma eu falei, rapaz, ela tá fazendo um elefante, uma Exatamente, girafa. Cara, a gente não tem ideia nenhuma do que tá cachorrinho, aqueles ursinhos bonitinhos. Não, isso até comigo, cara, quando eu sento, hoje eu tenho ideia, mas tem hora que eu falo, será que ele tá mexendo em qual? Você não tem ideia, você não consegue, sua mente está anestesiada, você nem sabe o que tá acontecendo. Então, não, e como é aqui no rosto, parece que é gigante o negócio, enorme. Né? Parece que tem um negócio enorme na cabeça, você vai ver só um micro. E aí fica o barulho do motor, né? Que é o maior medo de todo mundo, né? Eu acho que eu vi isso uma vez aqui. Na verdade, o trauma se vem do barulho, não do... Não é realmente do motor, né? E a gente fica muito tempo, porque a gente dá acabamento e tal, e parece que fala, cara, o cara tirou meu dente. Faz tanto tempo que ele tá com esse barulho, nossa, ele deve ter cortado meu dente no meio. Então, por isso que eu falo, as explicações... Saiu rasgando, né? Exatamente. Então, você pega um cara desse fazendo analogia, explicando, poxa, pro paciente é benéfico. Você sai e fala, vou fazer isso, aqui vai acontecer assim. E o paciente vai entender de uma forma tranquila. Agora, começou com muito termo técnico, tal. Ixi, esquece. Esquece que nem vai saber o que vai acontecer. Exatamente. Paulo, cara, brigadão pela conversa aqui, velho. Eu que agradeço. Ter você aqui novamente para uns outros assuntos. Show. A gente vai mais discutindo aí. Você tem as redes sociais? Passa aí pro pessoal poder te seguir. A rede social da clínica você pode falar. Tá, vamos lá. É @gomesodontologia, PPTA, né? Instagram. Sul, Instagram, tá? Também tem no Facebook, só procurar Gomes Odontologia. E eu tenho o meu pessoal, né? Que é Paulo Roberto Gomes Júnior. Tá? Não tem erro, tudo junto, você vai achar lá. Para que ver a foto de um dentista lá, você vai ver que sou eu. Né? O cara... exatamente. Então, assim, não tem erro. Cara, e eu tenho que agradecer. É muito importante a gente levar informação para as pessoas, né? Principalmente num período onde tudo tem que ser pago. Então, a informação é muito valiosa quando a gente dá de graça, porque realmente... vale a pena e é muito valioso isso. Não, e esse é o objetivo do Prosa Fora mesmo, cara. Levar conteúdo, levar entretenimento, levar história. Cara, assim, tipo... É saber que tem gente foda aqui na região, sabe? Sim. Eu tô correndo atrás pra perceber, pra estudar, pra conhecer. E só de eu falar assim, que tá vindo uma galera em cima assim, cara, realmente tem uma galera muito foda. Sim. Tipo, tem autores, tem escritor de ficção, tem escritores de doutorado que faz pesquisa de campo, que tá lançando livro.
Mas assim, não é visto, né? Não é visto. E esse é o objetivo aqui do Prosa Fora, inclusive, é alavancar, ajudar a alavancar, né? Claro que não é só alavanco junto. Sim. Mas a gente alavancar aqui e fortalecer a cultura, né? Todo o meu trabalho aqui na região, inclusive, é de fortalecer a cultura regional aqui. Show. Mas Obrigado, cara, Aleph. Obrigado, meu irmão. nós aqui. Tamo junto. Até a próxima. E você não se esqueça de se inscrever em nossos canais do Prosa Fora, que a gente tá em tudo, qualquer rede social, eu já criei as contas. Exatamente. Eu posso não estar postando, mas tem a conta, então segue lá só pra gente fazer número. Mas também se inscreva no canal do YouTube. Esse podcast também agora está no Spotify. O Spotify agora também liberou vídeo. Show. O Prosa Fora sempre esteve no Spotify, só que agora liberou vídeo. Então vai estar lá em áudio e em vídeo para a pessoa poder curtir e ouvir, porque o YouTube você consegue só assistir o vídeo, você não consegue... Você tem que pagar o premium para você travar e poder ouvir lavando a louça. Exatamente. Agora Spotify não, você pode assistir, se quiser assistir, botar no seu segundo monitorzinho aqui, ou então você trava a tela lá e fica só escutando. Então siga a gente no Spotify, também tá no iTunes, todos o seu agregador de podcast favorito. No seu canal também favorito, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as redes sociais. Nos siga lá e também siga o Paulo Gomes e a Gomes Odontologia. Isso aí. Fechou? Obrigado. É isso aí. Muito Valeu, obrigado, galera. pessoal. Até mais. Valeu. Falou. Top. Bastante conteúdo.